Oi, 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 seja muito bem-vindo a mais um Encontros com a Su. Eu sou Suelen Cernadas e hoje eu vou falar sobre como é que você pode diminuir os pensamentos para conseguir chegar ao orgasmo. Então, vambora! Eu tô aqui no maior ensaio de escola de samba. Estamos no ritmo já do carnaval, né? Faltam aí poucos dias. Só que eu fechei tudo aqui, liguei o ar-condicionado e vambora! Se você não me conhece, eu sou Suelen Cernadas, eu sou psicóloga, sexóloga e eu ajudo mulheres a chegar ao orgasmo mesmo que nunca tenha chegado antes. Então vamos começar a live falando sobre esse tema. Por que eu resolvi falar, né, sobre essa questão de pensamentos e tudo? Porque eu percebo o quanto que tem de mulheres que têm dificuldade de chegar ao orgasmo porque os pensamentos ficam a mil. E aí o que acontece? Isso acaba atrapalhando e muito a sua concentração, o seu foco, e aí vai dispersando e isso acaba realmente afetando e muito a sua chegada lá. Pode ir deixando aí perguntas, dúvidas que eu vou respondendo. Então vamos lá. Como é que funciona essa questão dos pensamentos, né? E o quanto que esses pensamentos podem atrapalhar. Por exemplo, se você é uma mulher que tem muitas questões emocionais, como, por exemplo, vergonha, baixa autoestima, pensamentos negativos, isso acaba potencializando principalmente na hora do sexo. Porque eu imagino que pessoas assim acabam sendo muito críticas consigo mesma. E eu lembro, se você assistiu os 3 episódios da Semana do Orgasmo em Todas as Relações, é bem provável que você lembre do que eu falei a respeito do quanto que os pensamentos acabam atrapalhando. E aí, quando você fica preocupada com o que o outro vai pensar, isso te desconecta de você. Isso atrapalha você de você, por exemplo, se elogiar, você, por exemplo, se validar. E aí, eu até fiz lá a pergunta de o que seria mais fácil de você falar agora? Elogios seus ou defeitos seus? E a probabilidade de você saber ou até mesmo verbalizar coisas ruins sua é muito mais fácil para grande, infelizmente, tá? Porque não é maneiro, não. A gente deveria justamente fazer ao contrário. A gente deveria falar mais e profetizar mais, proferir mais, falar, verbalizar mais as nossas virtudes, o que a gente tem de bom. Por quê? Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, o nosso corpo ele é cíclico. Então, tudo que eu penso, né, na minha cabeça, eu acabo falando, isso gera um sentimento dentro de mim. E aí, esse sentimento dentro de mim, ele vai gerar o quê? Um comportamento, uma ação. E se você tem pensamentos ruins sobre você, se você sente, muitas das vezes, uma baixa autoestima, uma vergonha, olha para os seus defeitos, né? Fica olhando só o lado ruim, você acaba gerando um sentimento ruim por você mesma. E consequentemente, você acaba se comportando de uma forma negativa, de uma forma ruim. E isso atrapalha não só a sua sexualidade, né? Isso atrapalha o seu todo. Mente e corpo estão conectados, são um só, né? E eu acredito que nós somos seres únicos, né? A gente não tem essa divisão de mente com corpo, não, é tudo uma coisa só. Então, tudo que você pensa, você sente, você age, você, se tá pensando nas coisas ruins, se você, por exemplo, tá pensando lá na hora, ai meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Pô, mas eu nunca consigo, pô, mas é difícil, porque, sei lá, vou dar aqui alguns exemplos, porque ele não sabe mexer direito, porque desse jeito eu não gosto, porque na verdade eu não sei nem como eu gosto, porque é muito ruim, porque é isso, porque eu sinto cosquinha, porque sei lá. Cara, tudo isso é uma enxurrada, e literalmente é uma enxurrada de pensamentos. Cara, de verdade, é impossível você conseguir se concentrar ali para você chegar lá, para você chegar ao orgasmo. Então,
eu vou te dar aqui alguns passo a passo de como é que você pode fazer isso, como é que você pode conseguir transformar. Mas assim, por exemplo, muitas pessoas confundem pensamentos com imaginação. É a mesma coisa, não é? Não, não é a mesma coisa. Na verdade, quando a gente imagina, quando eu falo para você imaginar alguma coisa, é para você exatamente exercitar um pensamento bom. Exercitar você colocar em prática o que precisa ser natural no seu dia a dia, que é você imaginar uma cena romântica, uma cena excitante, que você possa ter esse hábito, esse bom comportamento na sua rotina, no seu dia a dia, e sim, né, no seu momento aí de relacionamento a dois, de prazer a dois, né? Então isso acaba ajudando muito quando você foca para imaginação, porque aí você tira os pensamentos ruins, né? Tira todas essas coisas que você acaba colocando aí no seu naquele momento. Então, por exemplo, quando eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu vou dar o exemplo daquela que por exemplo, poxa, adora o marido, né? Tem uma intimidade, assim, de anos de relacionamento, mas tá acima do peso, não tá bem com a autoestima, sua libido tá lá embaixo, tá cansada demais e muitas das vezes não consegue ter um apoio, né, do marido do jeito que ela queria. E aí tudo isso vai virando meio que bola de neve. E aí lá na hora do sexo não tem muitas preliminares, não tem muita excitação ali, né? O desejo não vem vindo, não vem sendo construído. E aí às vezes o homem meio, né, o maridão já vai lá e já quer ir, né, pro pronto, né, pro rally-rola logo. E aí não tem toda aquela sedução, aquela conquista ali que é importante, principalmente para uma mulher que tá com uma baixa autoestima, que tá com uma dificuldade de ter o desejo e tudo, e não tem esse investimento prévio, né, que são as preliminares. Aí ela vai. Até hoje, acho que eu gravei o Reels que eu gravei foi sobre isso, né, do quanto que não, acho que foi o de ontem. Do quanto que você acaba te afetando, né, porque aí você, foi o de ontem. Quando você fica ressecada, não tem a lubrificação do canal vaginal e tudo, na hora da penetração tem dor, machuca, pode causar até uma fissura. E aí, como é que você vai ter prazer com dor? Porque não é aquela dor do sadomasoquista, sabe? Do sadomasoquismo que sente prazer na dor. Não, é uma dor diferente. Então é uma dor que dói e não vai ter o prazer que você não vai conseguir sair da dor e ir por prazer. E aí o que acontece? Você tem a dificuldade de chegar ao orgasmo. E aí o quanto que isso atrapalha. Então é a mesma coisa com relação ao pensamento. Quando você já começa meio que na negativa, vamos dizer assim, aí você já começa, pô, caraca, eu não tô excitada, poxa, eu tô sem vontade. Pô, caraca, é sempre a mesma coisa, que não sei o que, pô, eu tô com vergonha do meu corpo, é melhor não tirar, é melhor não, meu peito tá caído, meu peito já não é mais o mesmo, ai, pô, minha celulite, será que tá bom, ai, eu acho que ele não gosta mais de mim, ai, eu acho que eu tô gorda, eu tô feia, eu tô isso, eu tô aquilo. Aí pronto, sabe? Aí isso vira uma bola de neve, que isso acaba atrapalhando tanto. E você acaba nem se dando conta, porque isso já tá tão automático seu, de se depreciar, de se só falar coisas ruins, o quanto que isso atrapalha. E muitas das vezes você nem compartilha isso com o seu parceiro, porque você acha que não vale a pena, você acha que não vai adiantar, você acha que não tem mais jeito, você acha que nada vai mudar. Então você meio que vai criando uma bola de neve aí, um buraco na relação de vocês. E aí, quando você vê, hoje mesmo eu falei sobre isso, quanto mais sexo você faz, mais você quer fazer. Quanto menos sexo você faz, menos você vai fazer. O nosso cérebro, ele é muito sábio, né? E quanto mais a gente exercita o nosso cérebro em busca do prazer, isso acaba atrapalhando ou não, né? Isso ajuda ou não a sua questão aí com relação à sua sexualidade. Então, isso realmente atrapalha e muito
a sua libido e muitas das vezes a sua questão realmente do prazer. Pra mim é complicado. Na quinta eu quero e ela não quer. Então, eu acho que assim, tudo é possível de ser acordado. Às vezes, vocês podem combinar aí umas coisas de um e ir excitando o outro ao longo do dia. Porque, por exemplo, aqui em casa, a gente tem aquele nosso dia, né, que é quarta-feira, e quando... Normalmente eu não faço live às quartas, né, normalmente é terça e quinta, mas tem semanas aí que eu acabo fazendo quarta, então às vezes fica mais complicado. Mas quarta-feira é o dia que a gente tem pra gente. Então a gente bota as crianças cedo pra dormir e a gente curte. E aí a gente faz o que a gente quiser, né? Mas assim, a gente já sabe. Então, se a gente quer segundas intenções nessa quarta-feira, a gente já vai se esquentando aí ao longo do dia, para justamente a gente já ficar mais animado e não ficar esperando só depois que as crianças dormirem para se animar. Tem dias que acontece assim? Sim, tem dias que acontece assim. Porém, quando a gente já se planeja, a gente já flui melhor. Por exemplo, essa história do carnaval que eu te falei, hoje tava com um bloquinho, ele falou assim, pô, e aí, não rola da gente fazer o nosso bloquinho, não? Eu falei, pô, amor, hoje eu não sei se vai rolar, não, mas a gente pode fazer o nosso bloquinho amanhã ou quinta, que tal? Ele, beleza. Então, olha o quanto, porque hoje, na verdade, eu quero estudar, é por isso que eu não vou ter essa segunda intenção aí. Como eu fui pra piscina com os meninos hoje, eu preferia ficar, que eles ainda estão aí na última semana de férias. Eu falei, cara, então deixa eu curtir com eles e eu estudo depois. Não tinha cliente, que ainda tem cliente aí que ainda tá de férias, então falei, não, vamos pra piscina. Mas eu, quando terminar aqui, eu vou estudar. Eu preciso estudar. Eu gosto de estudar. Eu quero estudar. Entendeu? É uma escolha minha. Mas quarta-feira é o nosso dia. Quinta-feira, também depois da live, a gente já pode fazer alguma coisa. Então, você vê, ele deu a ideia por causa do carnaval aqui. E engraçado, porque muita gente brincou, né, na festa do meu filho, domingo agora. Ele tinha pedido pra eu ir de Corujita, né? Corujita é um personagem de um desenho animado chamado PJ Masks, e ele foi de Menino Gato, o irmão de Lagartixo, eu de Corujita e o pai de Romeu. E aí, a minha fantasia, realmente, ela ficou meio sensual, né? E aí, um monte de amigo brincando. Ih, hoje tem, não sei o quê, blá, 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 blá. E aquilo despertou uma ideia que eu falei, poxa, realmente a gente pode fazer aí uma brincadeira de uma festa fantasia, já que o carnaval tá chegando e tudo. Então a gente já vai criando, eu e ele, situações em que vai ajudar a excitar a gente, isso é uma preliminar, e isso vai ajudar a gente a ter mais prazer e chegar ao orgasmo. Com relação aos pensamentos, a gente continua na mesma pegada, né? Então, o quanto que isso acaba atrapalhando, se você fica sendo levada por esses pensamentos e não bloqueia eles, né? Não impede eles de dar continuidade. É como se fosse secar. Você precisa secar esses pensamentos, entendeu? Então, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Meu amigo Wagner, da Companhia do Ar, precisa de remédios, mas tem problema no coração. Indica algo natural? Ih, meu amor, olha, eu sou psicóloga, eu não sou médica, e Deus me livre, problema no coração eu vou indicar. Não indico nada, não. Vai procurar um cardiologista, nem pensar. Diego Camargos nunca teve orgasmo, ele precisa de ajuda. Pelo visto vocês estão aí de palhaçada, né? E eu aqui achando, oh meu Deus do céu, eu achando que era... vamos lá, hahaha, vocês são muito bobos. Eu achando aqui... Essa foi boa, tá? Valeu aí, me pegaram legal. Mas eu achando que eu vou ajudar ninguém a dar remédio de coração, Deus me livre. Mas vamos lá. Se você nunca teve orgasmo, minha sugestão comece a experimentar mais o seu corpo. E, por exemplo, se você tem muitos pensamentos que acabam atrapalhando, que bom, tem gente aí na live que precisa ouvir aí para responder da caixinha de perguntas. Então, vamos embora. Viu como a minha memória é boa?
Então vamos lá. O excesso de pensamentos vai atrapalhar a sua chegada lá. Então o que é importante para você fazer? É importante você, primeiro, entender a questão da mentalidade. Né? Não é à toa que essa é o primeiro módulo do meu método Prazer a 2, porque o quanto que quando a gente muda a nossa mentalidade, isso faz muita diferença lá no nosso orgasmo. O meu último módulo é o apimentar a relação a 2. Agora, quando você muda os seus pensamentos, você vai mudar o que você sente dentro de você. Então, se você começa a ter pensamentos bons de que sim, você vai ter o orgasmo, que sim, você vai ter a prazer, que sim, você vai começar a sentir as sensações que o seu corpo pode te dar. Pode ser através de um auto toque, né? Ou através de um toque do outro. Então, o quanto que isso acaba contribuindo quando você percebe, mudando a sua mentalidade, pra você perceber que, caramba, tá na hora de eu começar a entender isso. Então, eu vou lá e vou mudar a minha mentalidade. Veio algum pensamento ruim, por exemplo, tô lá se curtindo e tudo. É um exercício, não tem jeito, tá? Veio um pensamento, tudo, você vai precisar impedir aquele pensamento ali de vir. E aí o que você pode fazer é imaginar, como eu falei um pouquinho antes, de você começar a imaginar como você quer, como você gosta, como você curte. Você pode até fazer isso antes, né? Num momento até prévio. Mas ainda assim você pode fazer o durante e estar bem no presente. Eu enquanto gestalt terapeuta, é uma abordagem da psicologia, a gente foca muito no aqui e agora. Então, o quanto que você estar presente ali naquele momento, no aqui e agora, isso acaba atrapalhando muito, muito quando você fica focado, disperso, e isso acaba impedindo muito. Então, estar presente, estar ali, né, que a gente até fala na Gestalt terapia de estar aware, de estar consciente, de estar ali inteiro, né? Então, quando você tá ali inteira, fica muito mais fácil de você sentir qualquer sensação. Não sei se você sabe, o seu corpo todo é erógeno. A gente tem mais de 800 zonas erógenas dentro do nosso corpo. Então, pra mim, um toque assim pode ser super sensual, mas para uma outra pessoa, um toque aqui pode ser. Então, assim, não existe uma regra. É claro que a gente sabe que o nosso clitóris é um órgão sexual feminino que serve exclusivamente para dar prazer. Então, ali a gente sabe que vai dar certo. Agora, de repente, interna de coxa, de repente na barriga, nos seios, nas costas. E aí é uma coisa que vai variar mesmo de cada um. E eu acho que sim, estimular cada vez mais o seu corpo, isso vai ajudar, isso vai excitar ainda mais e provocar o seu corpo. Esses estímulos vão mandar informação para o seu cérebro e o seu cérebro vai devolver com aumento da irrigação sanguínea, com a lubrificação, com a excitação, e isso tudo vai facilitar você de chegar ao orgasmo. Então, sim, primeiro de tudo, estar ali presente, bem aqui agora, presente momento, tipo agora aqui, 9h50 da noite, entendeu? E você poder se permitir e trabalhar como eu. Por isso que os meus 2 primeiros módulos, né, do meu método Prazer a 2, eu falo de mentalidade, eu falo de autoestima e autoconhecimento, porque isso são os 2 pilares, os 2 grandes pilares para você realmente prestar atenção e ter esse mindset, né? Ter essa mudança aí dentro de você, porque a mudança, eu acredito que ela acontece de dentro para fora, mas ela também pode acontecer de fora para dentro, porque às vezes você não é aquilo ali, mas você vai exercitando ali, né, tal situação e você acaba se tornando. Então eu também acredito que é possível, mas você precisa mudar o seu drive. Se você não mudar o seu drive, eu vou te falar que fica realmente bem desafiador. Então, entender a respeito da sua sexualidade,
entender a respeito do seu corpo, descobrir o quanto que você pode transformar o seu corpo e sim começar a falar coisas positivas de você, né? Do que você tem vontade ou do que você quer, isso realmente acaba ajudando e muito, né? Então, esses pensamentos, eles acabam... os pensamentos ruins acabam realmente atrapalhando. Agora, os pensamentos bons, que no caso eu falo como imaginação, sim, eles ajudam e muito. E eles podem fazer toda a diferença aí nesse momento. Por que é importante diminuir esses pensamentos, né? Porque quando a gente fica mais inteira ali, a gente sente mais, literalmente sente mais o seu corpo, fica mais fácil de você se permitir, né, ter todas essas sensações que o seu corpo pode te provocar, independente se é com a ajuda das suas mãos, das mãos do outro, com um vibrador, com a língua, não importa qual vai ser o estímulo. O importante é você perceber a importância de ter o toque, independente também da parte do seu corpo. Entenda, o seu corpo todo pode ser prazeroso, então se permita cada partezinha do seu corpo e descobrindo aonde é mais prazeroso, aonde é menos prazeroso. E o quanto que quando você começa a diminuir esses pensamentos, estando mais inteira ali presente na relação, é automático mesmo. Quanto mais inteira você tá na relação, mais vão diminuindo esses pensamentos negativos, esses pensamentos pessimistas, esses pensamentos de baixa autoestima. Então isso já é um bom primeiro passo para você aí refletir, né? E aí, por que investir um tempo nisso? Né? O quanto que você precisa ser prioridade na sua vida e na sua relação. Porque assim, se você não se importa com o seu prazer, como é que você quer que ele se importe com o seu prazer? Não faz nenhum sentido. Então você precisa sim se importar, você precisa querer ter prazer, escolher, né? Escolher uma escolha. Eu quero ter prazer no meu casamento, eu quero ter prazer na minha relação sexual, eu quero ter prazer, eu quero chegar ao orgasmo, eu quero ver aonde mais o meu corpo pode me levar, né? Aonde mais as partes do meu corpo podem me levar. Então, é você realmente se permitir e se valorizar, tá? É verdade que transar muito causa fraqueza? Na verdade, transar tem um gasto calórico, é uma atividade física, então dependendo da quantidade do tempo e da posição que você fizer, vai cansar. Mas eu não sei que tipo de fraqueza você tá falando, porque na verdade você pode ficar cansado ali o pós-orgasmo, que é justamente no ciclo da resposta sexual humana. Vem o desejo, a excitação, o orgasmo e o período refratário. E o período refratário é logo depois do orgasmo, é aquele relaxamento. Pode dar uma fraqueza, não é à toa que tem muitas pessoas que têm um sono logo depois do orgasmo. Isso é normal, é cientificamente comprovado que sim, você pode, e na maioria das vezes isso acontece, de você ter um sono. É o seu corpo se regulando. Entendeu? Então o nosso corpo, ele é autorregulável. Então é muito sábio, né, disso. Então sim, você vai descansar e muitas das vezes você vai, dependendo aí da intensidade, vai dar uma cansada sim, e é isso aí. Depois você relaxa. Por isso até que tem até as duas partes, né? Tem gente que gosta de fazer de manhã para ter energia pro dia e tem gente que gosta de fazer de noite para relaxar, para dormir. Aí é uma coisa que cientificamente também já tiveram estudos que dizem que de manhã é o melhor, porque é onde o pico da testosterona tá no alto. Então é onde você consegue usar melhor o seu corpo para isso. Porém, né, na nossa realidade aí do dia a dia, não é possível todos os casais conseguirem fazer de manhã. Quem consegue, eu acho topzera. Eu não consigo, eu só consigo realmente quando eu tô viajando, porque aqui é quase impossível. Você indica canal, imagina, quem sou eu para indicar? O que eu acredito, o que eu indico é você descobrir parte do seu corpo. E se de repente ambos têm interesse em, por exemplo, fazer alguma coisa diferente, que seja um anal e tudo,
Eu já falei sobre isso, tem lives, se você quiser dar uma rodada lá, em algum momento eu falo de novo dessa live, que existe sim um passo a passo para você ter um sexo anal sem dor, com prazer e fazer de uma forma até que assim evite sujeiras e tudo e evite dor. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Quando termino, ela fica querendo mais e eu já era como satisfazer ela no momento. Não, olha só, se ela quer mais, por exemplo, isso é muito interessante. Eu já atendi alguns casos assim, né? A mulher, por exemplo, é bem provável que ela seja multiorgástica, ou seja, ela tem mais de um orgasmo numa mesma relação. E aí o corpo dela tá querendo mais. E você, de repente, que já chegou ao orgasmo, acaba que você tá naquele momento do período refratário e que pro homem, na grande maioria das vezes, ele não consegue voltar rapidamente a ter uma ereção e tudo para ter outro orgasmo. Na maioria das vezes, a partir do momento em que ele tem o orgasmo e ejacula, ele diminui a irrigação sanguínea, o pênis amolece. E ok, isso é normal, faz parte. Agora, se ela quer mais, o que você pode fazer é continuar estimulando ela sem ser pela penetração. Caramba, existem tantas outras formas que você pode estimular ela, usando as suas mãos, usando a sua boca, beijando, tocando ela em outras partes, sabe? Usando de repente algum vibrador. Existem várias formas que você pode fazer para dar continuidade ao prazer a ela. Se você de repente foi antes dela ou se de repente vocês foram, só que ela quer mais. Então, assim, começa a prestar atenção nisso que pode ser uma ótima forma de você continuar satisfazendo ela, tá? Como melhorar... Cadê? Como melhorar esses pensamentos eu já falei. E como fazer... Por exemplo, se você não tiver relaxada e os pensamentos vierem... isso realmente eu vejo, né, de muitas clientes. Eu acabo não... eu falo muito mais das experiências de cliente, porque eu não... Assim, os pensamentos para mim, quando vem, eu realmente consigo sair muito rápido, né? Não é algo que me prende ali. Mas é muito importante de quando esses pensamentos vierem, você não alimentá-los, você não dar corda para eles. E aí você pode, de repente, experimentar trocar uma posição, ir para uma posição que você sabe que é mais prazerosa para você, ou fazer algum estímulo que você sabe que você sente mais prazer, ou até mesmo descobrir alguma outra forma, possibilidade. Por exemplo, uma outra coisa que ajuda bastante a você eliminar esses pensamentos é você criar um clima, né, no ambiente em que você for ali, né, curtir a dois ali. Você pode... A luz faz toda a diferença. A música, de repente, colocar uma música aí mais excitante, que vai te ajudar a conectar pro sexual. Entendeu? O clima, né? Uma coisa da meia luz, uma penumbra, a lingerie que você vai estar usando, sabe? Tudo isso, o ambiente externo também ajuda quando a gente fica mais dispersa, né? Porque às vezes, sei lá, vamos supor, você tá de dia, ou de repente você tá fazendo com as crianças acordadas. Cara, isso é péssimo. Quando acontece isso, que tipo assim, eu não consigo me conectar completamente quando eu sei que tá todo mundo dormindo, que eu tenho aquele momento ali, que eu sei que ninguém vai me atrapalhar, mesmo que eles nem me atrapalhem. Eu, particularmente, não tenho essa... não consigo. O que normalmente eu faço? Boto uma música. Porque aí a música vai me desconectar de qualquer barulho externo que vá ter. Porque imagina, sem música de dia, com criança acordada ou com gente em casa e tudo, você já tem essa dificuldade. Se você não entra no clima ali, babou. Então, assim, botar uma música faz toda a diferença aí, entendeu? Então, o quanto que isso acaba realmente ajudando vocês. Então, beijinho. Que você apareceu. Lindo.
E aí o quanto que isso realmente atrapalha quando você tem quando você tem outros ambientes né, externos, que aí você fica, caramba, eu não posso fazer barulho, eu não posso gemer, eu não posso falar alto, eu não posso fazer a cama, não sei. Aí você começa num monte de coisa, porra, você não pode nada, caceta, não dá, né? Então assim, presta atenção que abafar o som, criar um clima ali naquele momento que vocês estão fazendo, independente de se é de dia, se é de noite, se tem gente em casa ou não tem gente em casa, entendeu? Isso acaba ajudando bastante, tá? E é claro, se você tem a oportunidade de vez em quando, de repente deixar com vó, com tia, com dinda e tudo, pra você que tem essa dificuldade de relaxar. Por exemplo, eu tenho clientes, já tive, né, que mesmo a criança dormindo no outro quarto, com porta fechada, não conseguia ficar relaxada. Então, assim, você vê, é uma dificuldade muito grande. E aí ela começou primeiro levando pra casa da sogra, e aí ela foi conseguindo relaxar. E aí fomos trabalhando e tudo até que ela conseguiu relaxar mesmo com o filho dormindo. Porque imagina, não dava pra namorar só quando a criança estivesse na casa de alguém. Entendeu? Não dá. E aí a gente foi ali criando ali todo o cenário para justamente isso mudar. E mudou, e ela passou a relaxar mais, né? E curtir mais ali aquele momento mesmo com o filho em casa. Então, sim, tudo isso ajuda, né? Lembrar que esse não pode ser... Ah, não. E o que é estar relaxada, né? Cara, estar relaxada é você se permitir ter prazer. É você realmente perceber que você pode estimular o seu corpo. Você tem um órgãozinho, eu não tô com ele aqui, né? Porque acabou que eu esqueci de subir com ele, que é o clitóris. Ele, né? Vamos dizer que ele é assim, aí a parte que aparece é exatamente essa, e aqui é a ramificação dele, que quando tem a penetração, ele acaba encostando também. Então você pode ter orgasmos pelo clitóris, pela vagina, pela penetração, desculpa, através da penetração, e o quanto que isso aqui também é uma ramificação do seu clitóris. Então tem gente que fica muito com essa noia de eu só tenho um orgasmo pelo clitóris, poxa que droga. Não, poxa que droga não. Você tá exatamente no lugar certo, entendeu? Não fica com a falta não, fica com o que você tem. Pode estimular outras partes do corpo? Pode, mas estimula também o clitóris. Porque se você sabe que essa é a parte mais sensível, se é a parte que mais te dá o prazer, não abra mão dele, sabe? Não deixe ele pra trás. Agora, ainda assim, mesmo estimulando o clitóris, você pode estimular de várias formas, que eu até falei disso um pouco nos episódios e que eu falo ainda mais profundamente na questão do apimentar a relação, né? Que é o último módulo do meu método, porque é exatamente isso. É dar o passo a passo ali, como você consegue estimular cada parte ali e descobrir regiões ainda mais prazerosas e o quanto que isso pode ajudar a você a chegar lá. Então, sim, pra gente poder fazer um resumo aqui, como diminuir esses pensamentos? Primeiro, você pode eliminar esses pensamentos fantasiando, imaginando o que você quer e focar no prazer, no que você tem vontade, você criar cenas aí, criar coisas boas dentro do seu cérebro vai te ajudar a eliminar esses pensamentos ruins, né? Esses pensamentos negativos. Cuidar da sua autoestima, se conhecer mais, mudar a sua mentalidade, mudar esse drive, ver isso como importância, também vai te ajudar a chegar lá, vai diminuir esses pensamentos. Quando você percebe que você está se validando mais, se elogiando mais e se criticando menos, isso também ajuda. Quando você cria um ambiente erótico ali para aquele momento a dois, em que com uma música de fundo, com uma meia luz, com uma lingerie, com um clima
brincadeiras, tudo isso também ajuda a você a diminuir esses pensamentos que bombardeiam aí você e faz com que você aumente a sua excitação para você chegar ao orgasmo. E sim, tocar nas partes aonde você já sabe que são mais prazerosas, isso é bom porque faz com que você fique mais conectada ali com a sua sensação, com o seu prazer, e isso acaba diminuindo os seus pensamentos e aumentando a sua excitação para você chegar ao orgasmo. Então, o quanto que isso realmente ajuda bastante. Então, assim, foi isso. Na quinta-feira teremos live de novo. Eu admito que eu não sei o tema. Eu poderia até ver aqui alguma coisa, mas admito que não pensei, porque eu tenho uma lista aqui de temas, admito. Não sei sobre o que eu vou falar na quinta-feira, não. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar eu vou dar uns temas aqui, e aí eu vou deixar uma caixinha de aquele negócio lá de tipo você escolher, e aí você me diz qual que você quer que eu faça para a próxima quinta-feira. Não fugindo do assunto, mas você tem algum parental em Salvador? Outro dia eu vi uma moça exatamente como você, até pensei que fosse. Não, outro dia não, no caso eu fui em dezembro. Em dezembro eu fui a Salvador, mas eu fui de navio, passei um dia em Salvador. Não tenho nenhum parente em Salvador, não. Nem conheci essa cidade e adorei, me surpreendi bastante. Carnaval em Salvador aí deve ser o bicho, porque aqui no Rio de Janeiro é bom, mas aí deve ser bom demais. Então é isso, gente. Terça e quinta eu sempre faço lives às 9h30 da noite e sempre com temas ligados à sexualidade, facilitando aí a questão da chegada do orgasmo, o que pode te atrapalhar e te impedir, ligado a relacionamento. E é isso, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê aí nos stories e quinta-feira de novo na live, tá? Peraí, deixa eu ver se alguém me mandou. Como faço pra ter orgasmo usando vibrador? Essa eu já respondi. Não, então tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau.